Olá, estudantes do segundo C e segundo D de Física. Iniciando mais uma aula. Ontem tínhamos previsto uma videoconferência para uma aula, né? Uma aula ao vivo, mas aí não foi viável. Meu celular não está mais segurando bateria. Para eu estar filmando aqui, ele tem que estar no carregador. E para estar manuseando uma aula ao vivo, com anotações, questões, carregador, aí para mim não dá dessa forma, certo? Então eu vou filmando aqui e vou enviar a aula que, como eu disse, estava prevista para ontem, mas eu não vou cobrar atividade para hoje não, certo? Vai ficar para durante a semana vocês resolverem e me entregarem até quarta-feira da semana que vem. Desde já, preste atenção nos prazos, certo? Eu pedi uma atividade para segunda-feira, poucos alunos me entregaram. Acho que nem, sei lá, 15 alunos, talvez uns 15 alunos. Então, quem não entregou, entregue a atividade, porque nós estamos fazendo as anotações dos alunos que estão ou não realizando as atividades. E num certo momento, quando a gente voltar presencialmente, no momento que tiver algumas diretrizes mais claras, quem fez a atividade fez e quem não fez vai ter que compensar de alguma forma. Então, para você não ter que estar fazendo várias atividades de várias disciplinas ao mesmo tempo, é bom você ir adiantando as atividades propostas, porque também não é nada demais, certo? Aqui no quadro eu tenho só a questão 14 das que eu solicitei. Por que a questão 14? Porque um aluno chegou para mim e perguntou: professor, tive dúvida nessa questão, então já que surgiu essa dúvida, eu vou tirar essa dúvida. Se você tinha outra dúvida nesse assunto ou no assunto posterior, pergunte, porque eu vou tirar as dúvidas assim que elas aparecerem. Mas se você não perguntar, é porque eu vou entender que você entendeu todo o assunto, certo? Então, qualquer dúvida, só entrar em contato, pergunta: professor, essa questão aqui eu não entendi. E no que eu puder, eu vou lhe ajudar, certo? Então, um aluno teve dúvida nessa questão, porque ele disse: veja só, aqui você vai procurar saber, se eu não me engano, a velocidade de propagação dessa onda. Essa é a questão 14, certo? Das que foram propostas. E a fórmula é simples, certo? É aquele lambda, que é a distância entre as ondas, de certa forma, vezes a frequência. A frequência está dada na questão é de 20 Hz. Então a frequência você já tem. E a questão dá a distância, que inclusive faltou. Deixa eu fazer aqui a anotação certa, riscar a distância certa aqui, só um segundo. Muito bem, aí embaixo do 0,75 metros, essa distância é dada na questão. E é justamente para, digamos, uma casca de banana para confundir vocês na hora de resolver. Será que essa distância é aquele lambda que a gente usa na fórmula, que é a distância entre as ondas, certo? Vamos analisar. Como eu expliquei no vídeo da última aula, aquele lambda é a distância, seria a distância entre a crista das ondas, ou seja, entre o topo de uma onda e o topo de outra onda que esteja na mesma posição. Que posição? Assim, não pode ser o topo entre essa e essa, porque elas estão em lugares opostos. É o topo entre essa e essa, certo? E se você analisar na questão do livro, que é um desenho bem mais esclarecido, digamos assim, esse 0,75 é a distância entre aqui e aqui. Mas o lambda é essa distância. E como é que você sabe essa distância? Você sabe que ela é menor do que 0,75. E vamos analisar que distância é essa, certo? Como é que eu descubro? Bem, o que compõe 0,75 é essa distância mais essa mais essa. No desenho não está igualzinho, mas no livro fica bem mais idênticas as três ondas, certo? São mesmas distâncias. Se as três juntas têm 0,75, quer dizer que cada uma tem 0,25, certo? Vão acompanhando. Mas a distância que me interessa é a distância daqui até aqui. Eu vou descontar metade dessa e metade dessa. Se eu vou descontar metade e metade, de certa forma eu desconto um trecho desse inteiro. Vou ficar com dois trechos. Então qual é o tamanho de lambda? 0,50 ou 0,5. E é esse o valor que eu vou usar na fórmula.
Então a minha velocidade, deixa eu tirar o pincel aqui e anotar para vocês, certo? A minha velocidade vai ser igual a frequência vezes o lambda. Então a velocidade vai ser igual a 20 vezes 0,20 vezes 0,5. Vai dar igual a 10, certo? Ele até comentou, ele disse, olha, professor, eu resolvi e fui comparando os valores dos cálculos com a resposta do livro e como ele estava usando o 0,75, ele estava chegando em 15. Mas o valor do livro era 10. Aí essa é a explicação, certo? Por isso que é 10. Então, questão resolvida. A dúvida que chegou para mim está resolvida. E eu vou prosseguir com o assunto a partir daqui, certo? Continuando a aula, certo? A parte sobre reflexão de ondas. Bem, em geral, tá aí o texto, assim, o principal. Vocês devem copiar isso, devem ter no caderno. Em uma data futura em que eu possa verificar, eu vou verificar quem fez as anotações e quem não fez. Inclusive não é nada demais, é pouco texto. A reflexão é o seguinte, certo? Uma onda ela se propaga no meio. Pense o seguinte, se o meio dela não fosse jamais alterado, imagina uma onda na água. Se essa onda percorresse uma superfície infinita de água, ela percorreria seu caminho e se propagaria da mesma forma, certo? Mas se ela encontra um meio diferente, seja, por exemplo, uma parede, uma pedra, ou então um meio que não tenha a sua mesma liquidez, ela vai sofrer uma reflexão. E o que é reflexão? Ela vai começar a incidir sobre áreas em que ela já tinha passado. Pense assim, certo? Estou falando de forma bem simples para tentar deixar bem claro para vocês. Então, o que a reflexão é isso? É quando a onda chega num certo meio que tem uma característica diferente do meio que ela já estava percorrendo. E vai acontecer o que? Ela vai sofrer uma reflexão e ela vai começar a transitar no meio em que ela já estava se propagando, certo? De certa forma, a onda refletida vai passar por ondas que ainda estão se propagando. Aí tem uma parte que fala sobre a reflexão em cordas, certo? Uma parte interessante, inclusive. Tem dois exemplos. Essa é uma corda fixa, imagina que ela está presa a um prego, sei lá, uma parede. E essa aqui a corda está solta. Ali eu quis ilustrar como se tivesse, sei lá, um arame, uma haste, e ela pudesse percorrer essa haste. Como é a propagação dessa onda da corda quando ela é fixa? A onda da corda vai, reflete na haste e se propaga abaixo da linha da corda, no sentido oposto agora. E quando a haste é livre, a gente observa que a onda vai se propagar, encosta na haste e por a haste ter a flexibilidade, a onda se propaga no sentido contrário, mas no caso a amplitude da onda continua para cima, certo? Digamos assim, o formato é o mesmo. Então, só um detalhe da reflexão em cordas. Aí deve estar passando agora assim na cabeça de você assim, por que eu estou estudando a reflexão numa corda, certo? Você está estudando a reflexão numa corda porque assim que a gente estiver fazendo os cálculos, o entendimento para calcular outras características nas ondas, dependendo da forma em que essa corda estiver, vai diferir nos resultados. A forma que ela se propaga sendo diferente vai mudar os resultados, certo? Então é importante entender como ocorre a reflexão em cada tipo de situação. Ok? Continuando a aula, certo? Agora a parte de refração. Se reflexão é quando a onda se propaga e de certa forma ela volta para o meio em que ela estava se propagando, a refração é quando ela transita de um meio para outro de características diferentes. A gente pode pensar um exemplo, por exemplo, de uma corda. Você pega uma corda que tem uma certa espessura, uma certa grossura, e prende ela a um fio que tem uma espessura bem menor. Ele é mais fino. Se você for agitar e você estiver filmando essa corda com esse fio, você vai ver que as ondas que você forma na corda, quando essas ondas atingem a parte do fio, elas não vão ter a mesma característica da onda da corda. Ela vai ter uma característica diferente.
Então, de acordo com o meio que a onda se propaga, ela vai sofrer uma refração se o meio seguinte tiver uma característica diferente, certo? Muito atenção nessa parte aqui de baixo, é o mais importante, certo? Existe uma proporcionalidade, certo? A gente consegue encontrar valores porque existe um padrão, mesmo na natureza existe padrão. Que padrão é esse? Essas três grandezas aqui, esse seno desse ângulo 1 e ângulo 2 seria o raio em que essa onda se propaga, certo? Mas o foco não é tanto ele. O foco que vocês têm que ter é o seguinte: se vocês souberem a velocidade que essa onda teve no primeiro meio e a velocidade que ela teve no segundo meio, vocês vão conseguir descobrir qual vai ser o comprimento da onda, certo? O comprimento da onda, você sabe, por exemplo, vou pensar um exemplo prático aqui. Você sabe que tem uma onda que, sei lá, em um tsunami, ela uma hora se propagou no meio raso, depois no meio mais profundo, ou melhor, no meio mais profundo, e depois ela se propagou no meio mais raso. E você descobre a velocidade em um caso e a velocidade no outro. Mas você só sabe que no meio profundo o comprimento de onda era uma certa distância lá. Qual vai ser o comprimento da onda no meio mais raso? Como existe essa proporção, é só fazer uma regra 3 simples e resolver a questão, certo? Existe uma proporcionalidade dessas grandezas. Sempre que tem questões para resolver, para achar valores de comprimento de onda de velocidade, você vai ter os valores, dois valores de um lado e um do outro, seja de um lado ou de outro, certo? E aí você acha o valor que você está procurando. Só reforçando, vou repetir, certo? Embora eu saiba que vocês podem retroceder o vídeo, mas eu vou explicar mais uma vez. Qual a importância desse cálculo aí? Ele diz que existe uma proporcionalidade do ângulo de incidência, que não é tanto o nosso foco, da velocidade de propagação e do comprimento de onda, que são muito o nosso foco. Existe uma proporcionalidade. Como assim? Aí tem uma onda que ela se propaga de um meio para outro de característica diferente. Podia ser o exemplo da corda, por exemplo. Aí ele diz, olha, na corda diferente do cordão, a velocidade que a onda possuía era essa V1 aí. E ela possuía um comprimento que era esse lambda 1. A corda 2, a gente sabe que ela possui essa velocidade V2. Qual será o comprimento da onda no cordão desse lambda 2? É só fazer uma regra 3 simples, certo? Meios por extremos, vocês já sabem, e resolver a questão, sem problemas, certo? Pronto, essa é a parte mais importante de refração. Vou dar uma pausa para continuar com a aula. Mais uma vez, lembre-se de fazer as anotações, é importante. Para finalizar o vídeo tem o exercício, certo? São 4 questões, estão na página 136 e 137. São questões, as duas primeiras, que tem um texto bem grande. E eu vou fazer o seguinte, eu já vou dar uma introdução da ideia da questão, para que vocês se motivem a resolver as duas questões, certo? Então, a primeira questão é a questão 25. A questão 25 e 26 envolvem morcegos. A 27 e a 28 envolvem cordas, certo? Então, eu vou explicar cada uma, certo? A 25. A 25 fala dos morcegos, a questão lá do sonar que ele tem e do sonar que existe, certo? Do sonar que foi criado inspirado nos morcegos. E manda calcular uma distância, ou alguém solta um sonar e manda calcular a distância ou o tempo. Eu não vou dar uma pausa no vídeo, mas vocês estão lendo aí, certo? A distância ou o tempo em que a pessoa está do obstáculo, de acordo com a ação do sonar. Qual o procedimento? Vocês vão calcular a velocidade que tem esse sonar, certo? E qualquer barulho no vídeo, certo? Foi uma máquina de lavar que está um pouco enferrujada aqui atrás, certo? Então, a velocidade de propagação dessa onda do sonar, e aí você consegue achar os valores que você quer. Se não me engano, você vai achar o tempo. Então, você sabendo a velocidade que o sonar tem,
você vai saber o tempo que demora para ela sair de um ponto e voltar, no caso, porque a questão do morcego é essa. O sonar tem que ir bater no obstáculo, no caso na parede, quando é a situação com a pessoa, e voltar. Então, você sabendo a distância, qual o tempo que leva para esse sonar ir e voltar. Certo? Pensem nisso. A questão 26 ela é bem interessante. Bem interessante. O que vocês vão calcular inicialmente é o comprimento de onda. E pergunta qual o menor inseto que o morcego consegue detectar com esse sonar que ele tem natural. E o interessante é isso, certo? Porque você diz, espera aí, eu estou calculando elementos de uma onda e a questão quer saber o tamanho do inseto que o morcego consegue detectar. Veja a ligação que existe entre o que você estuda com a prática da vida real, certo? E onde é que está o X da questão aí, certo? O pulo do gato. Quando você calcular o comprimento de onda, pense o seguinte: se eu propago uma onda, certo? Se eu propago uma onda e essa parede é maior do que a onda vai ser refletida com o mesmo comprimento. Agora, se eu propago uma onda e eu propago um objeto menor do que o comprimento dessa onda, vai deformar completamente o comprimento dessa onda. Então, eu não vou ter uma detecção, uma reflexão que me detecte alguma coisa, porque vai deformar o comprimento da minha onda. Então, o tamanho mínimo que um inseto pode ter para o morcego conseguir detectá-lo é o comprimento da onda. Vocês vão achar o comprimento da onda. Se o comprimento da onda, claro que eu vou falar um valor bem real, que são valores pequenos, certo? O inseto não é um ser tão grande. Eu vou falar um valor irreal, só para vocês terem noção. Se o comprimento da onda fosse 2 metros, o menor inseto que o morcego conseguiria detectar seria um inseto de 2 metros. Se o tamanho do comprimento da onda é 5 centímetros, então é porque o morcego conseguiria detectar qualquer inseto que tem 5 centímetros ou mais. Certo? O menor inseto seria de 5 centímetros. Se só tem 1 milímetro, então o menor inseto tem que ter pelo menos 1 milímetro. Certo? O tamanho da onda que vocês vão encontrar no cálculo é o menor inseto. Questão 27 e 28 nem envolve cálculo, certo? É só raciocínio. Vocês têm um esquema de cordas. Se eu não me engano, a primeira questão, que é a 27, ela está presa, e na 28 ela está solta. E ela está meio que se propagando, diz o sentido. E aí a questão pergunta qual seria o formato que essa corda teria depois que ela se propaga no ponto fixo ou na haste, eu não lembro, mas vocês estão entendendo, certo? Aí como é esse desenho? É o desenho quando a onda, porque por exemplo, na questão 27, é uma onda que ela tem a crista em cima e tem a crista embaixo. Então, quando é que ela se propaga no ponto? É quando as duas cristas passaram e já retornaram do ponto, certo? Qual o desenho, qual o formato que ela tem depois que ela já está voltando do ponto? Aí vocês vão analisar qual o formato que ela possui depois que ela volta. Em ambos os casos, certo? O desenho é exatamente depois que ela passou do ponto, então ela já está sendo refletida e está voltando. É só um desenho. Bem tranquilo. Não envolve nem cálculo, é só raciocínio. Então façam essas questões. Prazo, preste atenção. De hoje a 8. De hoje a 8 não, estou pensando que hoje é quarta. Então, quarta-feira que vem, que é a nossa próxima aula de física, se não me engano é dia 24 de junho. Creio que eu não estou errado, certo? 24 de junho, feriado. Aí, se eu não me engano, a terça-feira também vai ser feriado em questão de mandar atividade, de entrega de atividade. Então, mas eu preciso que vocês entrem em contato, nem que seja para tirar uma dúvida, nem que seja para dizer assim, olha professor, eu copiei o assunto, comecei a resolver. Entre em contato, manda uma foto. Até a terça-feira. A terça-feira não é para vocês fazerem atividade, é só para mandar o que vocês fizeram na segunda, ou no sábado, ou no domingo. Só para eu ter certeza, porque eu preciso alimentar a planilha de frequência. E quem não me manda nenhum feedback, não me manda contato nenhum, não fez atividade nenhuma, certo? Eu gravo o vídeo, explico, e vocês têm que mostrar presença, certo? Então até a terça-feira, meu WhatsApp, os representantes, que são Marlon e Bruna, vão repassar para a turma, com certeza já repassaram. E se precisar, repassem de novo.
Mas entre em contato para mostrar que estou fazendo as atividades. Isso é importante. Um abraço. Qualquer dúvida, é só perguntar. Até mais. Tchau.